E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para falar, depois de 2 meses, né? Galera, eu sei que faço vídeo daqui a tantos meses lá e faço outro, mas relaxa. Agora eu terminei a escola, tenho até uma canequinha para provar isso, com assinatura de professores que eu nem sei quem são. Mas enfim, eu terminei a escola, então eu tenho todo o tempo aí para gravar vídeo e tal. Mas enfim, isso não vem ao caso, porque hoje falaremos sobre os 7 tempos bíblicos. Essa foi a primeira aula que eu tive de teologia, propriamente dita assim, com o irmão Tiago Correia. Um salve, irmão Tiago Correia. Muito obrigado por essa aula que eu nunca esqueci e espero que vocês não esqueçam também. São 7 acontecimentos que aconteceram, óbvio, 7 acontecimentos que aconteceram, e que dividiram a Bíblia em 7 tempos, que são esses. Devido a alguns problemas técnicos, tive que trocar de camiseta, mas segue como se nada tivesse acontecido. O primeiro tempo, ele é o tempo da inocência. Esse tempo, ele é composto por quando Adão e Eva ainda estavam lá no Jardim do Éden. Ou seja, eles ainda não tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles estavam fazendo o que Deus falou para eles fazerem. Eles estavam lá desfrutando da terra e tudo mais. Esse é o tempo da inocência. Estudiosos vão dizer que esse aí foi o tempo mais curto que teve, que é o tempo onde estava tudo bem. Só que, vamos lá, o que acontece depois, meus caros amigos e colegas? Sabemos que a coisa não fica tão boa assim como que estava definido. Porque Eva acaba entrando assim na lábia da serpente, que acaba enganando ela e convence ela de comer o fruto que não era para comer. E Eva foi lá e ofereceu para Adão. Adão vai e come também. E os dois acabam de pecar, acabam de comer da árvore que não era para comer, que é o do bem e do mal. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sabendo disso, eles agora entram em outro tempo. É o tempo da consciência, porque agora eles sabem o que é o bem e o que é o mal. Essa agora é a parte da consciência. Inocência e consciência. Agora entramos no governo humano, porque agora eles não estão mais no Jardim do Éden, eles foram expulsos de lá. Porém, a graça de Deus fez que eles não morressem, mas que toda a terra fosse afetada pelo pecado deles. Sendo assim, os homens começam a criar governos humanos. Então entramos nesse terceiro tempo. Inocência, consciência e governo humano. Então Deus, por sua graça e misericórdia, resolve chamar um povo, na verdade uma nação. E para que uma nação se desenvolva, ele precisa de alguém. Então entramos na parte patriarcal, ou tempo patriarca, que é a chamada de Abraão, que gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó depois é mudado o nome dele para Israel. Patriarca, por causa que agora acontece a origem do povo de Israel. Depois que Jacó é mudado o nome dele, para Israel, e ele tem 12 filhos. Daí começa aquela história que todo mundo já ouviu, que José é vendido para o Egito, então acaba acontecendo um monte de coisa, que agora o pessoal começa a morar no Egito, na terra de Gozém, para ser mais específico. Passa vários anos, aparece um faraó que não conhece a história de José e vai aprisiona aquele povo por medo daquele povo se voltar contra ele. Então passa 400 anos no Egito, 400 anos sendo escravo no Egito, cativeiro egípcio. Então o povo precisa de um libertador, afinal foram 400 anos de escravidão. E quem que vai ser o libertador? Você já ouviu falar de Moisés, com certeza já ouviu falar de Moisés. Ainda mais, tem um clássico que se falar de Moisés e não tocar essa música é quase um erro teológico. Essa aqui, ó. O Joquebed de Moisés o choro do bebê. Moisés não vai morrer. Contando a história de Moisés resumidamente, vai ter uma matança de criança e tal, bizarro, mas ia ter uma matança de criança. Então Joquebed, mãe de Moisés, coloca ele no cesto, coloca ele no rio. Daí vai indo e tal, Miriam ficou vendo ele de longe. E a filha de Faraó vai e acha ele no rio. E Moisés, agora ele tem toda a criação no Egito. Então, mas sabendo que ele era hebreu, porque
a mãe dele, a própria mãe dele, era paga por amamentar ele. Tipo, nossa, uma coisa muito louca. Mas sim, a mãe dele era paga para amamentar e ter toda a criação, tipo, perto dele. Então ele sabia que ele era hebreu e tal. Até que um dia teve um egípcio maltratando um hebreu. E Moisés foi lá e defendeu o hebreu. O que acontece? Moisés vai lá e mata o cara. Simplesmente isso. Moisés foi e desceu a mão. A Bíblia vai falar que a mão de Moisés era pesada. Então ele matou o cara na mão. Muito louco. Então ele foge, com medo do faraó, ele foge pro deserto e tal, vira pastor de ovelhas, até que ele tem um encontro com Deus. Tipo, lá a sarça pegando fogo, não se consumia. Aí isso depois de muito tempo. E ele fala assim que quer livrar o povo dele, né, da mão do Egito e tal, e precisa de Moisés para fazer essa missão. Mas óbvio que não foi com essas palavras. Daí ainda mais Moisés vai, reluta com Deus, falando que ele era duro de palavras. Então Deus vai lá e fala assim, não, então chama seu irmão Arão e ele vai falar para você, vai ser seu porta-voz. Daí acontece, daí ele vai, acontece toda aquela coisa no Egito, daí o pessoal sai do Egito, o mar se abre, o pessoal passa, agora eles estão a caminho da terra que Deus prometeu para eles. Daí acontece muita coisa, até que Moisés vai e sobe no Monte Sinai para Sinai é o que eu fazia, Sinai, para escrever os 10 mandamentos. Então agora entramos na parte da lei. E não foram só os 10 mandamentos que deram início à lei. São 613 leis, cara. Tipo, é muita lei. Se você ler o livro de Levítico, é até difícil de ler o livro de Levítico, porque é um livro inteiro de lei. É tipo 613 leis. Nossa, Levítico tá cheio de lei. É difícil de ler Levítico, porque é muita lei. Então, agora a gente entra no tempo da lei. Recapitulando então. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. E, gente, a lei era absurda, porque a lei matava. Se você infringisse alguma lei, algumas vezes você ficava de fora um tempo, 7 dias, parte de purificação e tal, mas tinham leis que se você infringisse, você era tirado para fora e era apedrejado. Ou então, você sabe aquele famoso verbo, olho por olho, dente por dente? É bíblico. Pois é absurdo, mas tipo, como que a lei era rígida e ela foi estabelecida por todo o tempo do Antigo Testamento. Nesse desenvolver da lei, vemos também o tabernáculo, feito por Moisés. Daí entra a parte de juízes, foram 400 anos de juízes. Temos também a parte dos reis, que agora Davi vai e faz uma tenda para Deus. Depois desenvolve um pouco mais a história, o filho de Davi, no caso Salomão, ele cria o tabernáculo. Vem os profetas, 70 anos de cativeiro babilônico. Depois volta do cativeiro babilônico, tem o templo de Zorobabel. É reconstrução do templo, o pessoal volta e tal. Então a lei ela tem toda a parte de juízes, profetas, até que chegamos à graça. Antes de falar do tempo da graça, eu quero falar um pouco sobre o período interbíblico. O que seria isso? Sabe essa folhinha que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento aí na sua Bíblia? Então, essa é a representatividade dos 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo. Ele não mandou profetas, ele não falou nada com o povo. Foram 400 anos de Deus em silêncio. Até que chega um cara que Isaías profetizou, um cara aí meio punk, que fica no deserto, João Batista, com as mesmas vestes assim de Elias e tal. O cara falou que ele é a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Messias. Que é quem? Que também Isaías profetizou, que toda a história aponta para ele, que é Jesus. Jesus, então, ficou 30 anos se preparando para o seu ministério, que durou apenas 3 anos. E julgando que 3 anos ele conseguiu marcar um século, cara. Tipo, foi algo inacreditável. E após a sua morte, que inclusive foi na Páscoa, após o terceiro dia morto e tal, que no terceiro dia ele ressuscitou, agora começa a era da graça, o tempo da graça, que agora Jesus, ele veio e pagou a nossa dívida que tínhamos com Deus. Tanto que a salvação antes, teoricamente, seria somente para os judeus. Mas Jesus agora ele abre todas as portas para que nós possamos entrar.
E os gentios agora têm parte com Deus através de Jesus. Todas aquelas tradições de sacerdotes e tal, elas se findam e finalizam em Jesus. Todo aquele perdão de pecados através do sangue dos cordeiros, que eram cordeiros, bois, enfim, animais em geral, que antes eram feitos no tempo da lei, se findam em Jesus. Porque Jesus, ele é a consumação da lei. E agora, a partir disso, temos a graça através de Jesus. Que Jesus foi alguém incrível, sabemos. Afinal de contas, é o próprio Deus que se fez homem, padeceu todas as coisas, foi crucificado e morto, e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E como cristãos, nós esperamos a sua volta. E ele vai estabelecer o reino, que agora é o reino dele. Ele irá governar, já não é mais o governo humano. E nisso vai se iniciar o tempo do milênio. Sim, a volta de Cristo se inicia o milênio. E o que é o milênio? Nada mais, nada menos que é o novo céus, nova terra, a nova Jerusalém aguardada, que é governada por Cristo. Porque afinal de contas, Cristo, ele é o centro de todos esses tempos que nós vimos até hoje. Então, recapitulando: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e, por último e mais esperado, milênio, sabendo que nós estamos ainda na graça. E é isso, galera. Muito obrigado por quem acompanhou até agora. Falou, tamo junto, se inscreve.